Olá, irmãos. Meu nome é Welbert. Estou no último período do doutorado em Física, na área de Cosmologia. E sejam bem-vindos ao canal Teofísica. Bom, no vídeo anterior, eu mencionei, falei que esse vídeo eu iria falar sobre a maior prova da existência de Deus, como você consegue provar que Deus existe. Só que esse aí eu vou postergar esse vídeo, vou deixar para o próximo, tá bom? Porque eu caminhando essa semana, eu tive vamos dizer assim, uma inspiração para a gravação desse vídeo que vai falar sobre salvação quântica. Então achei um tema muito interessante, um pensamento que me edificou bastante e eu vou trazer esse tema para vocês também. Então, se vocês gostam do tema da teologia de salvação e têm curiosidade sobre o tema da ciência, que é a física quântica, acompanhe esse vídeo que eu vou estar falando das duas coisas, tá bom? Bom, então eu peço antes de falar, como quase todos os vídeos na internet pede, eu vou pedir para vocês deixarem o like, tá? Ajuda bastante o canal e também para se inscrever no canal. Eu percebi que eu tenho um número bom de inscritos, para um canal que agora vai fazer 3 vídeos e a maior parte das pessoas que estão assistindo não são inscritos no canal. Então eu peço que se inscreva, porque primeiro vai me ajudar bastante, e segundo, que uma vez esse canal tendo relevância, isso vai servir como incentivo para que outros físicos cristãos também criem conteúdo semelhante na internet. Porque geralmente a gente vê muito na internet os pessoal que são das ciências mostrando evidências contra a Bíblia, tentando mostrar evidências contra a Bíblia. Então, se você gosta desse conteúdo que fala sobre teologia e ciência, as duas andando junto, por favor se inscreva e compartilhe também. Então vamos para o tema principal do vídeo, que é a salvação quântica. Bom, vamos lá então. Eis aqui o homem, tá? O homem em sua estatura e resplendor. Tá? O homem, ele tem um desejo no coração desde que foi criado por Deus, que é ter relacionamento com Deus, que eu coloquei Deus representado por Jesus Cristo. Tá? E tem vários textos que falam sobre essa ânsia do desejo do homem. Há vários textos bíblicos falando sobre a vontade que o homem tem de ter relacionamento com Deus, mas tem um trecho de um texto que eu gosto muito do livro do Agostinho, que está no livro Confissões, que eu vou ler só um pedacinho, que descreve o seguinte, porque nos criastes para vós, ele falando, vós se refere a Deus, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Isso aí já está nos primeiros parágrafos do livro Confissões de Agostinho, que é muito bonito, dá vontade de lê-lo todo, o primeiro parágrafo, mas o vídeo vai ficar longo. Então o ser humano tem esse fogo ardente de ter comunhão com Deus. Mas qual é o problema? Tem um problema que tem uma barreira. E essa barreira é o pecado. Como nós sabemos que essa barreira é o pecado? Que é justamente o pecado que traz essa barreira entre o homem e Deus. Nós sabemos, há vários textos bíblicos que mencionam isso, mas eu vou citar um que está descrito em Isaías 59, versículo 1 e 2, que está descrito o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Entendeu? Então, como Isaías descreve, infelizmente essa relação entre o homem e Deus tem um obstáculo que é o pecado. Mas e aí? Como eu mencionei no início, o ser humano tem essa vontade própria, natural, ele foi criado para isso, para ter esse relacionamento, essa comunhão. Como ele faz para passar essa barreira? Mas antes da gente saber como ele faz para passar da barreira, a gente tem que saber se o ser humano ele tem força ou energia suficiente por conta própria para atravessar essa barreira.
Como é que a gente consegue pensar nisso? Como é que a gente consegue mensurar isso? Que o homem tenha força ou energia para passar esse obstáculo? Bom, para isso, nós vamos fazer uma coisa na física, tá? Um método científico, tá? Que é chamado experimento de pensamento ou experimento imaginário, tá bom? Quando é que o físico ele faz isso? Como é que o físico ele usa desse artifício para começar uma pesquisa? O que é um experimento imaginário? Por exemplo, eu tenho como é que acontece? É o seguinte, ó, eu tenho uma coisa que eu quero observar, tem um modelo que eu quero estudar, por exemplo, né? Tem um evento na natureza que eu estou querendo estudar. Antes de pegar esse evento, ir para o laboratório, gastar energia, mobilizar a pessoa para ver se esse fenômeno que eu quero estudar é viável ou não, o que eu faço? O que o físico faz? Ele faz uma coisa chamada experimento imaginário, tá? Ou de pensamento. O que é isso? Ele pensa o seguinte, olha, eu tenho um evento físico, eu vou considerar, sei lá, que aquele evento ocorre no mundo ideal, por exemplo, né, onde não tem perda de energia e tudo mais. E aí, nesse experimento, eu simulando na minha cabeça como as coisas devem acontecer, aplicando as teorias da física que eu estou pensando, eu consigo ver se aquilo que eu estou pensando vai ocorrer ou não, tá bom? Então esse experimento imaginário, ele é interessante porque ele te dá uma base, ele te dá uma lógica, ele te dá os argumentos iniciais para você provar que aquele experimento, aquela pesquisa que você quer fazer é viável. Então, geralmente, você começa a falar do experimento imaginário que você teve, descreve e tal, e fala, ó, isso aqui é viável. Ou então, melhor ainda, é um experimento que é muito usado, esse imaginário, para provar que aquela pesquisa que você quer fazer é inviável, tá bom? Então, por experimento imaginário, você consegue provar, porque você coloca, você faz tipo assim, você define uma situação em que aquela coisa poderia ocorrer na melhor situação possível. Se você provar que na melhor situação possível aquilo é impossível de ocorrer, por exemplo, então você prova que aquele experimento, aquele fenômeno não é viável, tá bom? Então, somente quando você quer destruir um projeto de alguém, né, ou impedir, não quer financiar o projeto de alguém, se você conseguir provar que é inviável via experimento de pensamento imaginário, acabou, é muito difícil a pessoa refutar isso, tá? Então nós vamos fazer, já explicando isso, né, vamos fazer uma experiência de pensamento para tentar ver como é que se o homem ele consegue ou não passar essa barreira por conta própria. Então o que nós temos que considerar? Nós temos que considerar uma barreira, que é o pecado, tá bom? Pode ser grande, pode ser pequena, por enquanto vamos deixar o tamanho. E aí nós vamos ver o seguinte, olha, para o homem passar essa barreira, ele vai ter que ter uma virtude. A virtude vai dar tipo assim a altura, como se fosse uma escada, tá bom? Então, se o homem tiver uma certa virtude, será que ele consegue ultrapassar? Aí a gente vamos ver isso. Então, a virtude seria a força dele, está relacionada à força ou energia, tá? Para ele conseguir passar desse obstáculo, tá bom? Bom, já que nós já temos definido que o pecado é a barreira e que a energia é a virtude, nós temos que ver então como vai ser essa relação virtude-barreira. E para isso, tá? Nós vamos fazer uma analogia com a física, tá bom? Então, nós vamos fazer uma analogia com uma lei da física e por meio dessa lei nós vamos ver se é capaz ou não. Ou, se for capaz, qual que é a relação do tamanho da virtude em relação com o tamanho do pecado que faz com que o homem por si só passe a barreira. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, a relação física, a descrição física que nós vamos fazer, né, no caso, um homem natural, se ele é capaz ou não, vamos considerar uma partícula natural usando o conceito de conservação de energia, tá? Então, o que a conservação de energia nos diz? Aqui você tem um bloco que tem uma energia potencial, o bloco inicialmente está parado, está a 3 metros de altura em relação ao chão, referencial 1. E aqui tem alguns obstáculos. Um primeiro obstáculo tem 0,5 metro, o outro tem 1,5 metro, outro 2,5 metro e o outro tem, por fim, o 3,5 metro. Tá bom? Bom, pela física, se esse objeto sai do repouso, considerando que não há atrito nem nada, vamos colocar uma situação ideal, tá bom?
Então nós vimos que esse bloco ele vai ter energia suficiente para passar esse obstáculo, esse obstáculo e esse obstáculo, né? E esse aqui é um exercício típico de provas para Enem, tá bom? Então nós vimos que todos os obstáculos que tiverem um tamanho inferior a 3 metros, esse bloco consegue passar tranquilo, por conservação de energia. Tá? Então esses aqui ele consegue passar, consegue 1,5, consegue 2, tá? Mas esse obstáculo aqui de 3,5 ele não consegue passar. Por quê? Porque ele não tem energia suficiente. A energia dele, a máxima, o máximo que ele vai conseguir chegar aqui, ó, é até 3 metros de altura. Então vai estar faltando 0,5 metros, tá? Para ele chegar ao topo desse obstáculo. Então, nesse exemplo aqui, ele não consegue chegar nesse ponto. Ele não consegue passar do último obstáculo. Ele consegue passar do primeiro, do segundo e do terceiro, mas do último ele não consegue passar naturalmente. Tá bom? Por quê? Porque ele não tem energia suficiente para passar o último obstáculo. Então, por meio dessa analogia, nós temos que o seguinte: o ser humano só vai conseguir chegar a Deus de forma natural só se a virtude dele, né, a energia dele for maior do que o pecado dele. Tá? Então, para isso, duas coisas têm que acontecer, né? A energia, a virtude dele tem que ser muito grande e o pecado dele tem que ser muito pequeno também, porque se os dois forem muito grandes, complica. Então, numa situação ideal, a virtude tem que ser do homem natural, tá? Tem que ser muito alta, né? E o pecado dele tem que ser baixo. Então, essa é a condição. A virtude do homem tem que ser maior do que o pecado dele. Mas e aí? Será que existe um homem capaz da virtude dele ser maior do que o pecado dele? Para ele conseguir passar e ter trânsito livre com Deus, tá? Sem depender de nada? Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, beleza, que a gente está falando que vai ter pecado, né? Que em nenhum momento eu desfiz o pecado. Só falei que no caso do homem natural esse pecado seria menor. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que quer dizer destituído? Não está ao alcance. Então, por essa analogia aqui, nós vimos que se todos pecaram estão destituídos, então quer dizer que o homem, por conta própria, o seu pecado é muito maior do que sua virtude. Isso é a Bíblia que está falando. Então, naturalmente, o homem natural, ele não consegue, né, por força própria, por virtude própria, superar os pecados deles. E ele, por força própria, não consegue ter esse relacionamento com Deus. Então é impossível que isso aconteça, tá bom? Então esse experimento nosso aqui, associado com o que a Bíblia nos informa, diz que essa comunhão entre o homem natural com Deus, ela é impossível. O pecado, ele barra isso aí, tá bom? Bom, e aí? Está tudo perdido? Então o ser humano ele nunca vai conseguir relacionar com Deus? Acabou? Tchau, vai todo mundo para o inferno? Né? A resposta é não. Tá? E nós vamos ver isso. Mas aí você me fala, mas o Elbert, você não mostrou que o homem natural ele não tem energia suficiente para passar a barreira? Você até fez essa prescrição física, você está fazendo o quê? Você está roubando? Não, não estou roubando e agora nós vamos ver isso. Bom, o que eu falei anteriormente ainda está valendo. O homem natural não consegue ter esse relacionamento com Deus, tá? Não consegue passar essa barreira. Mas o homem sobrenatural consegue. E eu vou explicar. Ele vai, só dando um pequeno spoiler, esse homem sobrenatural ele vai passar a barreira? Não. Vai ter um outro evento físico. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá bom? O homem natural ele não consegue, mas o homem sobrenatural ele consegue. Tá? E como é que eu faço para ser um homem sobrenatural? O que é um homem sobrenatural? Bom, um homem sobrenatural é aquele homem, tá, que ele foi justificado pelo sangue de Jesus. É aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quando você o confessa que Deus, o Jesus é seu único Senhor e Salvador, você está sendo lavado pelo sangue dele. Então ele já te transforma de você ser um homem natural para um homem sobrenatural, tá bom? Porque de acordo com a Bíblia, o homem natural ele está sujeito
a tudo que é natural, tudo que é do mundo, mas o homem sobrenatural, ele sofre, tá, a ação do Espírito Santo. E quando ele sofre a ação do Espírito Santo, ele tem as suas ações diferentes de um ser humano natural. Tá bom? Para você entender melhor esse conceito de homem natural e homem sobrenatural, eu vou citar um exemplo bem simples, tá? Que é o seguinte: imagina que você tem um cachorro, tá? Você tem um cachorro que é muito inteligente, você coloca dinheiro na bolsinha, ele vai lá, compra pão e traz, né? Você pede para rolar, ele rola e tudo mais. Mas se você for tentar conversar com o seu cachorro sobre o texto da Bíblia, ele não vai conseguir. Se você for tentar torcer para o mesmo time de futebol, ele não vai conseguir. Tá bom? Por quê? Porque ele é um cachorro natural. O cachorro natural, ele consegue fazer alguns truques e tudo mais, mas assim, a questão do intelecto, ele não consegue, porque é natural do cachorro. Agora, se um dia você ler um texto bíblico para um cachorro e ele falar glória a Deus, né, começar a conversar com você sobre a Bíblia, então isso aí não é um cachorro natural. Isso aí é um cachorro sobrenatural. Por quê? Porque ele está fazendo algo que não é natural do cachorro, tá bom? E a mesma coisa do ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo agindo na vida dele. E esse ser humano, ele começa a agir de forma sobrenatural. Tanto é que quando as pessoas naturais olham essa pessoa, começa a achar que é loucura. E Paulo está falando isso, né? Que as coisas de Deus são loucura para os homens. Né? Quando fala homens, é homens naturais. Um exemplo claro de, se você quer saber se você é um homem natural ou sobrenatural, veja o seguinte exemplo. Imagina o seguinte: você comete um pecado. Se você comete o pecado e nem liga, ou até fica feliz por ter feito, então você é um homem natural. Mas se você é um homem natural e cometeu o pecado, e depois de um tempinho, né, você ficou, claro, você vai ficar satisfeito, né? Mas depois de um tempinho, essa ação começa a bater na sua cabeça e fala: nossa, eu errei, nossa, eu pequei, tal. Você não fica feliz depois de ter feito pecado, então você é um homem sobrenatural. Então isso aí, gente, para mim, é a maior prova de que você é uma nova criatura. É quando você não fica mais feliz com o seu pecado, você não entra em concordância. Então nisso aí você já está tendo uma mudança de postura, o Espírito Santo está agindo sobre você. Tá bom? Então você já está virando um homem sobrenatural. E aí você me fala: Welbert, mas então, vamos pegar esse exemplo aqui que você fez. Né? Aqui tem uns versículos, né, que eu coloquei aqui, vamos ler. Falando sobre essa questão, né, a justificativa que Deus, tá? Vamos lá, primeiro o versículo é o seguinte: é Deus amou tanto, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, tá? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o último, que dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas você não se torne participante para que você se torne participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo por causa causada pela cobiça. Desculpa, gente. Tá bom? Então isso aqui nos mostra que quando Cristo morreu, gente, né, na cruz para nós, ele nos fez também, ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele, ou seja, ele nos transformou através da morte dele e também através da nossa profissão de fé em crer que Cristo é o Senhor e Salvador. Ele assim faz a gente se tornar um homem sobrenatural. É dessa maneira, né, que a gente consegue ver a ação do Espírito Santo na nossa vida e a gente vira uma pessoa sobrenatural. Tá bom? Mas aí você me fala o seguinte: tá, Elbert, eu sou um homem sobrenatural, mas aqui pela imagem nós podemos ver que a virtude ainda é muito menor do que o pecado. Isso continua? Continua. Tá? Vamos pegar o homem natural e o homem sobrenatural. Ambos vão ter, tá? Somente no início, a virtude menor do que o pecado. Aí você me fala: Elbert, então é impossível deles terem a relação, porque você fez aqui a analogia com a física, então vamos
fazer negócio bonitinho. Então eu entendi o seguinte, que o homem natural, ele consegue passar algumas barreiras. Por exemplo, você vem aqui, sei lá, a primeira barreira, você não pode agredir seu pai, sua mãe, xingar eles, dar chute, soco neles. Ah, isso aqui eu consigo tranquilo, não precisa nem muito Espírito Santo, eu mesmo consigo. Então você passou a sua virtude. Ah, roubar meu vizinho, né? Que eu não posso roubar meu vizinho, matar o gato dele e tudo mais. Ah, isso aqui também, aqui eu consigo também. Aí o terceiro aqui, olha, eu não posso roubar banco, roubar da educação, né? Roubar da educação, roubar de criança faminta e tudo mais. Ah, beleza, isso aqui eu consigo também. Aí chega aqui o próximo, né? Ah, não olhar para a mulher do próximo, não mentir, não faltar à igreja. Então aqui a gente vê, se a gente for aumentando os obstáculos, nós vamos ver que por nossa ação a gente não consegue mesmo. Entendeu? Mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, é difícil, não consegue, o pecado é muito grande. Então quer dizer que a gente não vai conseguir passar? Nós não vamos conseguir passar. Ah, então a gente não vai conseguir ter relação com Deus? Vamos ter sim. Ah, mas você não está falando que uma partícula que natural não consegue chegar? Não consegue, mas é aí que vem a quântica. Uma partícula quântica, mesmo tendo uma energia inferior ao tamanho da barreira, ela consegue passar. Mas como é que ela consegue passar? Ela consegue passar por cima que não, ela atravessa. E esse efeito de atravessar chama-se tunelamento, que é uma coisa que vai acontecer com a gente também. Tá? A gente não vai conseguir passar, mas a gente vai conseguir tunelar. O Espírito Santo vai nos permitir a tunelar e chegar a Deus. Bom, vamos ver isso, como é que funciona? Tá? Deixa eu passar aqui. Então, gente, aqui está o efeito. Agora é a parte física, tá? É a parte física do canal. Então, tem algumas equações aqui. Se você não é das exatas, não se preocupe. Tá? Eu só coloquei as expressões aqui para vocês entenderem um pouco como é que são feitas e para a gente entender como é que essa relação de tunelamento, que nós vamos usar esse conceito para explicar como é que isso é feito na salvação e na santificação, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, aqui você tem energia potencial, aqui você tem energia cinética, então a lei de conservação, vamos assim dizer, ela é dada pela equação de Schrödinger, que define a função de onda, eu não vou entrar aqui em detalhe. Aqui você só passou esse termo do lado esquerdo da equação para o lado direito, tá vendo? Você só fez isso, tá? Dividiu esses fatores aqui, passou esse fator aqui que dividiu essa equação por esse fator, então você só ficou com esse termo aqui e esse termo aqui passou multiplicando. Álgebra matemática simples. Para você evitar de escrever toda hora esses termos aqui, você chama esse termo aqui todo, tá vendo? De K ao quadrado, define aqui. Então você vai ter essa equação aqui de Schrödinger. Quando você resolve essa equação de Schrödinger, você tem duas equações, tá? Por que duas equações aqui? Porque são condições de contorno. Porque o que você está querendo é o seguinte, você tem a sua onda, esse psi aqui como se fosse função de onda, do lado esquerdo, antes da barreira, e depois do lado direito. E você quer estudar a probabilidade dela sair daqui e vir para cá. Então você vai ter a sua onda no ponto 0 e no ponto L. Tá bom? Então por isso que você tem duas partes. Uma é no ponto 0 e a outra no ponto L. Tá? Bom, você resolve, né? Você pega a probabilidade, tá? Dela estar no ponto L, divide pelo ponto que ela está no 0 e eleva ao quadrado. Pega essa razão, eleva ao quadrado. E quando você faz isso, elas estão descritas aqui, tá, gente? Você vai ter, aí que vem a parte importante, vai ter a probabilidade de acontecer o tunelamento, dela atravessar isso aqui. Note que pela imagem, a energia é menor do que o tamanho do potencial, tá bom? Então, agora que vem um ponto importante. Então, se você não entendeu nada de matemática, não tem problema. Deixa isso para os físicos, tá bom? Nos pessoal que está fazendo quinto ou sexto período, dependendo da faculdade de física. Tá? Mas isso aqui que é a parte importante, que a probabilidade de ter o tunelamento da pessoa sair daqui e vir para cá, a partícula quântica, ela é dada pelo tamanho da barreira, comprimento, tá? Comprimento da barreira, desculpa. E ela é dado pela esse B, que esse B ele é dado pela diferença entre a energia e a altura. Então, assim, se a partícula estiver mais embaixo, menor é a probabilidade. Se ela estiver mais próxima aqui, nessa altura aqui, maior é a probabilidade de acontecer o tunelamento. Então, é isso que é a parte importante. Então,
Note que antigamente só dependia da altura inicial, né? Se a partícula tivesse na situação clássica, ela tivesse com energia maior do que a barreira, ela passava. Agora aqui não, aqui ela está falando o seguinte, que ela pode estar com energia menor, que ela pode passar. Isso vai depender do comprimento da barreira e também vai depender do tamanho, da diferença do tamanho da sua energia com a altura. Então, basicamente, são dois parâmetros, tá bom? Como está descrito aqui. Então, a probabilidade de você tunelar, o que é tunelar? É como se você fosse um Gasparzinho, você passasse aqui, ó, como se fosse um fantasma, tá bom? Isso aí, falando grosseiramente, seria o efeito de tunelamento. E esse efeito de tunelamento acontece mais do que vocês podem imaginar, tá? Acontece, por exemplo, nos SSDs, tá? Acontece, é um evento que você pode explicar decaimento, tá? Nuclear, tá bom? Tem o microscópio de tunelamento, então é algo que não acontece assim, algo impossível de acontecer, algo que está acontecendo e tem tecnologias, são feitas, como eu falei, do SSD, funciona desse jeito, tá bom? Então, olha só, então para você tunelar, para passar de cá para cá, você tem que aumentar na virtude e o pecado ele tem que estar se colhendo também, tá bom? E aí vamos ver como o ser humano, né? Então, como você, gente, um homem sobrenatural, nós vimos que Jesus faz a gente ser um homem sobrenatural, tá bom? Como você consegue, então, um homem sobrenatural tunelar? Qual que é a probabilidade de fazer isso? A Bíblia fala o seguinte, que quando você está orando, quando você está numa vida com Deus, o que acontece? Quando você cresce um pouco na virtude, o Espírito Santo pega o que você cresceu na virtude e multiplica isso, a ponto de que você sobe cada vez mais, sua virtude sobe. Então, vou estar explicando o seguinte, na próxima animaçãozinha aqui, que quando você sobe um pouco, igual subiu aqui, o que o Espírito Santo faz? Ele multiplica, ou seja, como se ele pegasse a barreira do pecado e diminuísse. E olha só, você subiu um pouquinho, desceu mais. Então, se você subiu 10 centímetros de virtude, o Espírito Santo abaixa 1 quilômetro da barreira do seu pecado. Você subiu mais um pouquinho, o Espírito Santo vai, abaixa. Você subiu mais um pouquinho, o Espírito Santo vai e abaixa. Você subiu mais um pouquinho, abaixa até chegar uma hora que você tem uma comunhão plena com Deus. A hora que você quiser conversar, ele aparece e tudo mais. Tá bom? Então quando você chega numa situação em que a sua virtude é maior do que o seu pecado, você tem uma comunhão plena. Tá? Os católicos falam, né? Alguns católicos falam que isso aqui seria como se fosse a 7ª morada, tá bom? Quem já leu o livro da Santa Teresinha do Menino Jesus sabe o que eu estou falando, tá? Seria isso aqui, quando a virtude seja maior do que o pecado, aí você seria um santo de 7ª morada. Antes de finalizar, é interessante o seguinte, que esse evento de tunelamento, ele ocorre muito na nossa vida espiritual, na santidade, tá bom? Porque é o seguinte, imagina, você está aqui, né? Vou dar um ESC aqui, que eu acho que vai ficar legal. Por exemplo, você está aqui, ó, e você quer tunelar, você quer ficar junto com Deus. Então imagina, hoje você está aqui na sua vida de oração, tudo bonitinho, aí você vai, Deus permite, você tunela e fica com Ele. Aí amanhã você volta aqui de novo. Só que isso aqui não é recorrente, isso aqui é uma probabilidade. Então, às vezes, você vai tentar vir para cá e vai barrar. E aí não dá. Bom, isso acontece? Acontece. Por quê? Porque nós temos que lembrar que a probabilidade de você conseguir passar, ela depende da diferença de altura. Tá bom? E isso é importante, gente. Por quê? Repare para você ver. Quando a gente está no primeiro amor, Deus, olha o que ele faz. Isso aqui é a parte interessante, por isso que eu estou falando sobre salvação quântica. Tá bom? Porque é o seguinte, quando a gente está no primeiro amor, a gente tem aquela paixão, a gente fala assim, tem gente que até queima as roupas, muda o vestido e tal, e fica naquela paz, fica com aquela comunhão direta, no primeiro amor, acabou de aceitar Jesus, hoje vem, tá aqui com ele, aí Deus permite, mesmo sendo que essa distância está muito grande, tá? Mesmo que seja nessa situação aqui, tá bem grande.
Aí vai lá, você chega amanhã, vem, tem relacionamento, aí chega no outro dia, você dorme. Chega no outro dia, vem. Aí o que Deus faz? Deus ainda está vendo que esse tamanho está muito grande, mas ele permite tunelar para você, como a Bíblia fala, né? Vede quão bom o Senhor é bom. Tá? Então ele permite isso, você ter essa experiência. Só que vai chegando uma hora, que é a coisa que aconteceu comigo, acho que acontece com todo mundo, isso é muito natural, de ter o tal do resfriamento do primeiro amor. E esse resfriamento é feito pelo diabo? Não. Eu acredito que seja feito até pelo próprio Deus, pelo nosso bem. Porque o que acontece? Ele está permitindo o tunelamento, só que a diferença está muito grande, então a probabilidade é muito baixa. Chega uma hora que barra. Tá, a gente ora e nada, a gente ora e nada, e parece que a gente sente que esfriou e tudo mais. Mas por que Deus faz isso, gente? Ele faz isso justamente. Esse é um ato, acho que esse é um ato até de benignidade, um ato de misericórdia com a gente. Para a gente acordar e ver o seguinte: olha, é tão bom estar aqui, mas eu não estou aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer na virtude. Eu tenho que passar aqui, eu tenho que subir na virtude. E nós vimos que quando a gente sobe na virtude, o Espírito Santo ele multiplica. Então, nesse exemplo aqui eu citei, diminui. E à medida que você vai subindo e vai diminuindo, você vai vendo que é mais fácil esse evento acontecer. Então Deus permite com que dificulte o nosso tunelamento com Ele. Por quê? Porque assim Ele nos dá as oportunidades da gente crescer até chegar ao ponto em que nós vamos ter a comunhão plena, que aqui é bem tranquilo de se chegar. Tá bom? Então, quando, irmãos, isso é importante, porque é o que acontece. Tá? Quando você está orando, você vê que não está tendo, está difícil chegar, persistem. Isso acontece muito. Então, aconteceu com Daniel, quando ele orou, depois o anjo teve que aparecer. Quando você pega os Salmos, tem muita reclamação dos pessoal comentando sobre isso, né? Falando que parece que perdeu o contato. Aí depois, no finalzinho do Salmo, né? O autor ele fica reclamando disso. Aí depois ele fala que conseguiu voltar de novo, tá? Que houve tipo um resfriamento, né? Então a dinâmica é essa: você vai crescendo em virtude e o Espírito Santo diminui o pecado. Você vai crescendo e vai diminuindo até chegar à virtude. Então, por isso que eu falo, gente, que a salvação ela tá mais nessa dinâmica do tunelamento do que a questão clássica, porque aqui, ó, a hora que ele quiser, como a energia está maior, ele consegue chegar a outro ponto. Aqui não. Aqui depende um pouco da probabilidade. E a probabilidade ela sempre aumenta quando a diferença desse tamanho se diminui. Tá bom? Bom, irmãos, então essa daí é a palavra que eu estou deixando. Falei um pouquinho de salvação, santificação com física. Não se esqueçam de dar o like se gostou. Também comentar se achou legal, se não achou. Se eu deveria caprichar mais nesse vídeo. Qualquer coisa eu posso até refazê-lo. Tá bom? Deixa o like, se inscreva, compartilhe para que essa mensagem também chegue ao seu amigo nerd, tá? Aquele seu amigo ateu, que eu acho que Deus pode fazer um trabalho. Tá? E lembrando, gente, claro que muitas inscritos vai ser bom para mim, mas o sucesso desse canal, gente, pode implicar também que outros físicos também façam um trabalho semelhante ou até bem melhores do que eu. Se eu conseguir com esse meu canal já gerar mais uns 100 físicos, 1000 físicos fazendo trabalho muito melhor do que eu e a palavra sendo levada através desse jeito, para mim já está ótimo. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo que eu vou comentar sobre a prova da existência de Deus. Até.